Olá a todos. Hoje a gente vai encerrar o módulo do modelo MOP com a quarta aula. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o software Atlas, né? Que é um dos principais softwares construídos pela Odyssey. E ele é um software que funciona em cima de uma base OMOP, né? Então, ele se conecta em bases OMOP e ele tem vários módulos de análise de dados, construção de cohorts, entre outras coisas aqui, focados especificamente na área de Real World Evidence, né? RWE. Bom, então eu vou começar mostrando um pouquinho de alguns módulos, né, do Atlas. Vou começar pelo Data Source. Então, Data Source é um módulo que é basicamente uma análise descritiva das bases de dados que você conectou aqui no Atlas, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é, por exemplo, selecionar a base de dados. Então, no caso, selecionei a base de dados Nexus, que é a base de dados linkada da Precision Data, né? Linkada do DataSUS, né? DataSUS ambulatorial, DataSUS hospitalar. E aqui a gente pode ver várias análises gerais sobre essa base de dados. Então, por exemplo, quantidade total de pacientes, distribuição por sexo, age at first observation, né? Entre várias outras análises já pré-criadas aqui no Atlas. Tá? Então, eu vou mostrar um específico aqui, ó, que é na parte de condition occurrence. Aqui a gente pode procurar diversas condições, né? Aqui são os termos SNOMED, né? Então, como vocês lembram da aula de vocabulário, é, o, o, a principal terminologia de domínio clínico aqui no OMOP é o SNOMED, né? Então, aqui são vários termos SNOMED. Então, eu posso escrever, por exemplo, dengue aqui. Aí, nessa base de dados aqui que a gente tem linkada, né? É uma base de dados que tem uma alta qualificação da qualidade de dados dos pacientes, então não são todos os pacientes da DataSUS, né? É uma porção deles. E aí, dentro dessa amostra, a gente tem 43 mil pacientes com dengue, tá? Então, se eu clico aqui, logo eu consigo ver uns gráficos, né? Dessa quantidade da prevalência, né? Por mil habitantes ao longo dos anos. Aqui embaixo, uma coisa que eu gosto de mostrar, olha os picos aqui, né? De prevalência da dengue, né? Sempre nessa época aqui, ó, né? Por volta de março, abril, né? E olha como o pico do ano passado, né, de 2024, ele foi bem relevante, né? Bom, então esse é um pouquinho do módulo Data Source, tá? Tem várias outras análises aqui, dashboards, mas eu não vou focar aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho de outra parte. Bom, nessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a construção de cohorts aqui no Atlas. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter mais ou menos uma ideia da cohort que a gente quer desenhar. Então, um fluxo normal, a gente teria a criação de um protocolo e a pessoa que estaria desenvolvendo essa cohort estaria lendo o protocolo com as várias definições, né, para se criar essa cohort. E aqui, quando você vai fazer isso no Atlas, você pode começar definindo os conceitos que você vai utilizar na cohort. Tanto nessa área aqui, Concept Set, né? Então veja que aqui eu desenhei vários conceitos que eu vou precisar para a definição, da definição das cohorts que eu vou trabalhar aqui, né? Então tem esses medicamentos que eu defini, o conceito de doença infecciosa aguda, né? Então, vou até mostrar aqui para vocês. Quando a gente desenha um conceito para a gente utilizar na criação de cohorts, a gente está trabalhando basicamente com vários elementos do vocabulário MOP e a gente precisa saber como trabalhar com esse vocabulário para conseguir os termos que a gente vai precisar para utilizar na criação da cohort, né, e etc. Então, por exemplo, para eu definir o conceito de doenças infecciosas agudas, eu procurei um termo SNOMED, que eu encontrei aqui, bem similar a isso, que é Acute Infection Disease, e eu selecionei também aqui os termos descendentes desse conceito doença infecciosa aguda. Porque se eu não apertar aqui para selecionar os termos descendentes, né, então pode ver aqui a quantidade de termos incluídos, né? Ela diminui consideravelmente. Por que ela diminui consideravelmente? Porque o termo infecção, doença infecciosa aguda, ele sozinho ele não significa nenhum CID-10 específico, nenhum CID-9 específico. Então, por isso que a gente precisa selecionar, porque assim a gente pega toda a árvore de termos descendentes desse termo maior aqui. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né, mais prático. Quando a gente vem aqui em Included Source Codes, a gente pode olhar quais são todos esses termos, por exemplo, CID-10, que estão sendo considerados quando a gente seleciona
os termos descendentes desse conceito aqui, doença infecciosa aguda. Então a gente pode vir aqui em CID-10, por exemplo, e aqui aparecem todos os CID-10 que automaticamente o Atlas já seleciona para a gente fazer a seleção, né, da coorte, do que quer que a gente queira usar aqui, né. Então, essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com vocabulário. A gente consegue trabalhar com essa ontologia desses termos clínicos, né. Então, beleza, já mostrei aqui para vocês. Deixa eu fechar. Agora vamos para a definição das cohorts. Bom, então, quando a gente quer definir uma cohort, a gente vem aqui nesse módulo, né, Cohort Definition, do Atlas, e a gente clica nesse botão aqui, New Cohort. E aí aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é renomear, dar um nome, né, então, por exemplo, cohort nova, né, nome genérico, pode colocar uma descrição aqui. E aí, primeira coisa que a gente tem que definir é quais são esses eventos de entrada na cohort, né. Então, aqui a gente tem uma abinha que a gente pode clicar, e aí aparece para a gente os vários elementos que a gente pode definir aqui, para definir o que seria esse evento de entrada na cohort. Então, ele pode ser um condition occurrence, né? Ou seja, algum registro de uma doença em específico, né? Pode ser por exemplo, no nosso caso do DataSUS, né? Um CID-10 específico que foi atribuído a um paciente, pode ser um evento de morte, um evento de exposição a um device, né, em algum procedimento, algum medicamento, né, tomada de algum medicamento, ou a dose de algum medicamento, e etc. Né? Tem vários elementos aqui, tá? Aí depois tem alguns outros elementos que a gente pode adicionar para refinar essa cohort. Então, esse aqui, por exemplo, vou selecionar, por exemplo, um determinado condition occurrence, né? Então, aqui a gente pode selecionar, por exemplo, a gente pode importar um conceito, né? Doença dengue, por exemplo. E aí a gente pode colocar with continuous observation with at least 365 dias antes, né? E pelo menos 365 dias depois do index date. Ou seja, o que isso significa? Eu quero que entrem na minha corte os pacientes que tiverem um diagnóstico de dengue, mas para isso eles já têm que estar sendo acompanhados, né, nessa base de dados pelo menos 365 dias antes desse evento, e eu quero ter certeza que eu tenho registros dele pelo menos até 365 dias depois desse diagnóstico. Então, é um tipo de condição bem importante quando você quer construir essas cohorts, para você garantir algumas coisas que você está querendo observar, tá? Então, aqui tem outras coisas que você pode adicionar, tá? Aqui também você consegue colocar atributos, tá vendo? First diagnosis, ou seja, garantir que esse é o primeiro diagnóstico dele. Então, tem várias especificações aqui para desenhar essa cohort, e é isso, tá? Aí eu vou mostrar algumas cohorts que eu já montei aqui e rodar para vocês verem como é que funciona isso. Então, por exemplo, cohort de pacientes com infecção aguda. Então, lembra que eu mostrei para vocês como que a gente criou, né, aquele termo doença infecciosa aguda, né, pegando todos os termos descendentes, etc. Bom, esse aqui eu estou definindo como o meu evento de entrada, o paciente que teve esse diagnóstico. Aqui eu não estou colocando nenhuma condição de continuous observation, nem antes ou depois, né, desse evento. E não estou colocando nenhum critério de inclusão nem nada do tipo, tá? Aí eu posso vir aqui em Generation, e aí eu posso rodar nas bases que eu tenho, nas bases OMOP que eu tenho aqui no meu caso. Então eu vou rodar aqui na base ambulatorial do SUS. Então eu venho aqui, aperto o botão. Isso. E aí apareceu aqui 2.657.000 pessoas na base de dados SUS ambulatorial que tiveram pelo menos uma infecção aguda, né? Conforme essa definição que a gente fez aqui, aplicou aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar uma coorte um pouquinho mais complicada, só para vocês verem, né, todo o potencial de usar uma ferramenta como essa. Então, essa coorte aqui é uma coorte para encontrar os pacientes em uso de antineoplásicos ou imunossupressores e que tiveram alguma infecção aguda após 6 meses na introdução desses medicamentos, tá? Então, como que eu desenhei essa coorte aqui? Os eventos de entrada são os eventos que do domínio drug era, né? Ou seja, é um contínuo de utilização de um determinado medicamento para cada um dos pacientes. E os medicamentos que eu selecionei foram esses aqui, ó, metotrexate, azathioprina, golimumab, infliximab, rituximab, entre outros, tá? Então, selecionei todos esses medicamentos aqui, coloquei a flagzinha aqui, for the first time the person history, então, a primeira exposição desse paciente, tá?
Aqui eu selecionei para considerar todos os eventos, ou seja, se o paciente ele começou por uma primeira vez um leflunomide, e depois, né, de 1 ano, 2 anos, ele começa pela primeira vez o adalimumab, a janela que eu vou avaliar se ele tem uma infecção aguda ou não é 6 meses após esse início do leflunomide e 6 meses após o uso desse adalimumab, né? Então esse paciente potencialmente pode entrar nessa coorte nesses 2 momentos, tá? E aqui embaixo tem os critérios de inclusão, né, que são importantes para ser definidos. Então aqui, ó, ter evento de infecção aguda após 6 meses do início de tratamento com medicamento. Então, ó, aqui a gente selecionou o critério group, né? Então, with at least one occurrence of a condition occurrence desse diagnóstico aqui que a gente selecionou, doença infecciosa aguda, né? Então, vamos voltar lá. Where event starts between 1 dia depois até 180 dias depois do index start date. Index start date é exatamente esse evento de entrada na coorte, tá? Então, é o início de algum desses medicamentos pela primeira vez, tá? E, nesse caso específico, eu também adicionei um outro critério de inclusão para a gente olhar aqueles pacientes que fazem uso de medicamentos dessa natureza no DataSUS e que são pacientes utilizadores do DataSUS, né? Porque o que acontece no SUS é que alguns pacientes às vezes retiram o medicamento no SUS, mas não necessariamente fazem o seu atendimento com o médico no SUS, fazem os seus exames no SUS. Então, esse paciente, se ele tiver uma infecção aguda, a gente não vai conseguir saber, né? Porque ele vai estar sendo atendido em outro sistema. Então, eu adicionei esse outro critério de inclusão para garantir isso que eu acabei de comentar com vocês. Então, como que eu defini esse critério de inclusão? Aqui eu coloco ter pelo menos 2 consultas 1 ano após o início do tratamento ou algum exame 1 ano após o início do tratamento. E eu construí isso selecionando aqui, having any of the following criteria, tá? Aqui é onde a gente poderia colocar, tem que ter todos, né, atender a todos os critérios, pelo menos 1, pelo menos 2. Então aqui é qualquer um, né? Então o primeiro é with at least one occurrence of a procedure occurrence of consulta, né? Então eu defini o termo consulta lá no concept set. Where events start between 1 day after and 365 dias after index start date, or with at least one occurrence of a measurement, né? Ou algum exame, qualquer exame que seja, né? Aqui eu não defini conceito porque qualquer exame que ele fez no SUS para mim já está contando. Where events start between 1 day after and 365 dias after index start date, tá? Então, é assim. Aqui a gente pode colocar uns eventos para definir a saída desse paciente da coorte, por exemplo, mas para esse desenho que eu estou montando de coorte, não precisa. Então, ó, vocês veem que é uma coorte bem, de certa forma, complexa, tá? Para a gente montar isso, por exemplo, no SQL, usando Python, código que for. Não iria ser nem um pouco simples, né? E aqui no Atlas é bem simples, tá? Aí a gente pode vir aqui e rodar, por exemplo, deixa eu salvar aqui, né? Ele sempre vai pedir para salvar. E aí aqui eu posso rodar, por exemplo, na SUS Outpatient para procurar esses pacientes. Então, é isso. A gente encontrou 965 pacientes que obedecem esse critério. A gente pode aqui em View Results para ver um pouquinho mais de granularidade como cada critério de inclusão afetou, né, para encontrar esses pacientes, tá vendo? Então é isso. Com isso a gente encerra esse módulo sobre o MOP, né, dando uma breve introdução a essa ferramenta aqui, né, o Atlas, que é uma ferramenta bem user-friendly e que usa todo esse poder do vocabulário MOP, das tabelas clínicas MOP, né, entre outras coisas, né, desse universo da Odyssey, que ao longo do ano, né, aqui o time da Precision Data pretende trazer mais conteúdo e mais dicas de como usar isso, de como aproveitar todo esse poder do MOP e da Stack Odyssey para fazer real world evidence com mais qualidade. Então é isso. A gente encerra esse módulo e o próximo módulo também vai ser ótimo. Semana que vem a gente traz mais novidades. Um abraço.